Qual é o matizador certo para o loiro perfeito? A primeira coisa que você precisa entender é, primeiro, matizar, né? Mas, vem cá, o que é matização? O que é matização? Porque quando você entende o conceito e o porquê de cada coisa, você tem uma facilidade, você tende a ter uma facilidade muito maior para entender e saber fazer o como fazer. Então, o que é matização? Para você entender o que é matização, você precisa pegar a sua cartela de cores. Tem uma cartela de cores aí, a tiracolo do seu ladinho aí, para você poder usar aqui. O que acontece? Quando você olha a maior parte das cartelas de cores, tem algumas que são mais confusas, mas a maioria das cartelas de cores, elas têm um negócio mais ou menos assim, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tem alguns que pulam o 2, tem alguns que não tem o 1. E o que acontece? O que acontece? O que é isso aqui? Isso aqui é o tom, tá? É a tonalidade. E aí você tem lá, por exemplo, ó, o barra, ponto, vírgula, o que quer que seja, cada marca usa alguma coisa. 1, 2, 3, 5, tem alguns que não tem todos os números, né? Tá tudo bem. O que acontece? O que é isso aqui? Isso aqui é matiz. Tonalidade é a graduação claro, escuro. É o quanto claro ou quanto escuro o cabelo é. Matiz é a graduação de cor. Então, se ele é amarelo, se ele é azul, se ele é vermelho, se ele é esverdeado, mate, dourado, né? Acinzentado e etc. E aqui, então matização é você mudar a matiz. Tá? Então você tem um cabelo lá, você tem um 9, você está com um cabelo 9 que ficou dourado ou amarelo, né? E você quer um cabelo 9 que seja perolado, por exemplo, o que você vai ter? O neutro, né? O que você precisa fazer? Você precisa mudar a matiz. E é engraçado porque eu vejo muita gente querendo mudar tom e matiz ao mesmo tempo com a matização. Isso não funciona. Ó, então, matização é você mudar a cor do cabelo, mas não necessariamente você está mudando o tom, a tonalidade. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. E aí depois, existe uma parada que são os, deixa eu separar aqui, que são os tipos de matização. Para você saber qual é o matizador certo, o matizador ideal para fazer os loiros uau nas suas clientes, você precisa saber os tipos de matização. Você tem, basicamente, eu separo em dois tipos de matização, tá? Sendo o primeiro, o que eu chamo de pigmento revelado. E o segundo, pigmento oxidativo. Que raios é isso, Felipe? O que é essa parada? É o seguinte, ó. Por que eu separo assim? Porque esses dois tipos de pigmento, eles funcionam de maneiras bastante diferentes no cabelo. E quando você entende a diferença de um e de outro, você vai entender, você vai conseguir visualizar melhor e escolher o ideal para você. E é bem fácil, o pigmento revelado, porque eu separo de maneira conceitual até para a gente sempre lembrar. Mas o pigmento revelado é aquele matizador que vem na máscara, né? É aquele matizador que tem no shampoo. Então tem as máscaras matizadoras, os shampoos matizadores, tem alguns matizadores que vêm até em progressiva. Tem alguns cremes matizadores, né? Não chega a ser máscara, mas tem uns matizadores meio de gel e tal, não sei o quê. Enfim,
Pigmento revelado é o quê? Você não precisa misturar oxidante. Você não precisa misturar oxidante nele. E aí, por isso que é um pigmento já revelado. O pigmento está pronto para você depositar no cabelo e ele fica no cabelo. Qual que é o problema do pigmento revelado? O pigmento revelado, ele não dura. Porque se ele não tem reação química com o cabelo, ele não consegue fixar ali. E se ele não consegue fixar, você não tem durabilidade. Né? Então, máscara matizadora, shampoo matizador, qual que é o grande lance disso aqui? O grande lance desse tipo de matizador é você dar aquela leve corrigida. Você não vai conseguir tirar um cabelo de amarelo ovo para perolado com um matizador de pigmento revelado, tá? É muito difícil. Você vai precisar deixar muito tempo, deixar ele lá, colocar muita quantidade. E você corre o risco, alguns são tão concentrados que você corre o risco do cabelo ficar meio roxeado, ficar meio esverdeado em alguns casos. Tá? Então, precisa tomar cuidado com esse tipo de pigmento revelado, de você ficar dependendo dele. Tá, Felipe, o que é o pigmento oxidativo? Ó, o que se usa por aí de pigmento oxidativo? Tonalizante, coloração, super clareador, e algumas marcas chamam de mix, outras chamam de intensificador, outros chamam de... tem um outro nome também. Mas é aquele que é o 0, barra, ponto ou vírgula, sei lá, 11. Tá? E aí, ó, o que a gente precisa olhar aqui quando a gente pensa em tipos de matização? Primeiro, pigmento revelado não vai conseguir fazer andar tanto assim de uma cor para outra. Ele é mais difícil de você conseguir andar do amarelo ovo lá para cinzentado, para perolado. Por quê? Porque é uma distância muito grande, ele não consegue, ele não tem fôlego para percorrer toda essa distância de matizes, tá? Para conseguir fazer essa matização. O oxidativo consegue, só que é o seguinte, você precisa usar o pigmento certo. Às vezes você usa o pigmento errado, eu vejo muito isso. A Bia, minha esposa, ela que é responsável aqui na Academy de pesquisar nos grupos de cabeleireiro, o que é que os cabeleireiros estão tendo de dificuldade, o que tá rolando, né, no geral, que está causando dificuldades. E a gente percebeu, ela foi me contando, e eu percebi o seguinte, entre essas coisas aqui, ó, escolhe-se muitas vezes o item que não tem tanto resultado, não tem tanto efeito. Então, o que eu quero mostrar para você aqui, ó, então entendido o que é matização, que é você mudar a matiz, tonalidade, olha só o tanto de coisa que a gente já viu aqui. Que quando você muda de um 9 dourado, amarelo, para um 9 perolado ou neutro, você está matizando, e que não necessariamente quando você vai mudar a matiz, você vai mudar o tom. Então são duas coisas distintas. Você pode mudar os dois ao mesmo tempo? Pode, mas quando a gente fala em loiro, geralmente você vai subir e depois ir para o lado. Tá? Geralmente você vai fazer isso, e a gente já vai explorar isso aqui um pouco mais. E aí os tipos de matização, pigmento revelado e pigmento oxidativo, são as máscaras, shampoos, etc. E o tonalizante, coloração, super clareador, mix, intensificador e etc. Eu sei, muita gente ainda acha que tudo isso aqui, ou pelo menos tonalizante e coloração é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Não é igual. E ó, muita gente chama de tonalização quando você vai colocar o tonalizante para mudar a matiz. Nada de errado com o nome que você dá para os procedimentos que você faz. Mas aqui eu estou querendo fazer criar um padrão para a gente conseguir se comunicar melhor, tá? Então, quando você usa o tonalizante para mudar a matiz, você está matizando. O meio que você está usando para mudar a matiz é o tonalizante.
Então aqui vale para matização e tonalização, se você chama, quando você usa o tonalizante, você chama de tonalização, tá tudo bem. Mas você está fazendo tudo isso aqui, usando cada um desses itens para mudar a matiz, e não necessariamente o tom.